Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, já tem falado aos nossos corações nesta noite, através dos louvores, da sua palavra, e Ele vai continuar falando. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No livro de 2 Reis, glória a Deus, capítulo 5, verso 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Repetindo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Glória a Jesus. Essa passagem é uma passagem conhecida da Igreja do Senhor. Essa passagem nos traz muitos ensinamentos importantes a respeito de Naamã, do profeta Eliseu, de Geazi. Mas hoje eu não quero tratar sobre nenhum desses homens. Hoje eu não quero aqui refletir sobre o milagre, nem a cura de Naamã, nem como Deus usava o profeta Eliseu para realizar milagres, prodígios e maravilhas. Hoje eu quero falar desta menina, a qual nem mesmo o seu nome é citado nas Escrituras. A Bíblia, essa parte a qual nós lemos, apenas diz que havia um homem ali na Síria, naquele país, que era um homem muito poderoso, chefe de exército, mas porém, mesmo ele sendo um homem importante, um grande homem, como aqui a palavra diz, que através dele havia tido livramento o seu país, porém ele era leproso. Mas aí também trata rapidamente acerca de uma certa menina. Diz que as tropas da Síria, que era um país rival a Israel, haviam ido até Israel e haviam pego esta menina. E a Bíblia diz aqui no verso 2 que eles levaram esta menina presa. Ela não estava ali porque ela queria. Ela não foi convidada a ir ali. Ela não foi para aquele lugar, para aquela casa, para aquele país por vontade própria. A Bíblia disse que a tropa, o exército da Síria, veio até Israel, pegou esta menina e levou ela presa para a Síria. Então ela foi tirada do meio da sua parentela, do seu país, do seu povo, a qual ela amava e conhecia. Ainda criança, a Bíblia não dá detalhes, mas diz que ela foi levada, ela não foi por vontade própria, e ela deixou, não por vontade dela, tudo aquilo que lhe era conhecido desde seu nascimento. Ela foi arrancada do seu país, da sua família, e contra a sua vontade foi levada para a Síria. E ali ela foi colocada como serva, como escrava,
deste homem, para estar ali trabalhando naquela casa, para a sua esposa. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, é muito fácil servirmos a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil louvarmos e pregarmos o seu evangelho quando nós estamos aqui na igreja, no meio dos nossos, daqueles que nos amam, daqueles que acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos. Quando estamos rodeados de pessoas que querem o nosso bem. Quando nós estamos apoiados pelos nossos líderes, nossos pastores e nossa família. Mas essa menina, ela estava numa casa estranha, num país estranho e idólatra, e ela não estava ali por vontade própria. Ela estava ali porque ela foi levada. Ela foi presa e foi levada ali. Então ela tinha todos os motivos para considerar aquelas pessoas seus inimigos. Ela tinha todos os motivos para ser traumatizada e guardar em seu coração muitos rancores, muitos desgostos contra aquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que quando ela olhou para aquele homem que era ali, né, o seu senhor, porque ela era escrava na casa dele, e viu que aquele homem que tinha tudo, poder, riqueza, prestígio, valor naquela nação, e ela não tinha nada, porque ela havia sido tirada, ela não tinha família ali, ela não tinha proteção ali, ela não tinha nada. Aparentemente ela não tinha nada, mas ela tinha um Deus que não deixou que ela nutrisse nem alimentasse nenhum sentimento de ódio contra aquelas pessoas. E olha que ela tinha motivo. Mas quando ela viu aquele homem que aparentemente tinha tudo, mas tinha um porém, ele era leproso. O seu poder, a sua riqueza, o seu valor não foi o suficiente para curá-lo. Porque a lepra naquela época não tinha cura. Era uma doença que trazia separação. As pessoas tinham medo de se aproximar daqueles que tinham lepra, porque era uma doença altamente contagiosa. Então aquela menina que aparentemente não tinha nada, porém ela tinha tudo, porque ela tinha um Deus, a qual ela cria e acreditava que se aquele homem também tivesse um encontro com esse Deus, com aquele profeta que professava esse Deus, ele seria curado. Irmão, esta menina, que não diz a idade, mas diz que ela era uma menina, ela foi ali uma missionária naquele lugar. Ela foi ali alguém que o Senhor usou para que o nome de Deus fosse glorificado. Seria muito bom, irmãos, que nós só convivêssemos com crente. Seria maravilhoso que no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, a gente só convivesse com cristão. Mas não é assim. Muitas vezes nós nos sentimos como essa menina, pequenos, insignificantes, no meio de um povo com poder diante dos homens. Nós nos sentimos pequenos. E muitas vezes nós tememos até em abrir a nossa boca para falarmos do amor de Deus. Mas o nosso Deus, ele diz: eu não te dei espírito de temor, eu te dei espírito de ousadia e de amor. Aquela menina, ela só pregou para aquele homem e disse: olha, quem dera, tomara que o meu Senhor
Ela não precisava fazer isso. Ela não tinha motivos carnalmente para ajudar aquelas pessoas que haviam me prejudicado. Ela poderia até pensar: ele está sendo castigado pelas maldades que ele fez com o meu povo, por ter me arrancado da minha família. Mas ela não deixou que aquilo que eles fizessem, ela não pagou o mal com o mal. Pelo contrário, ela apontou a direção para a salvação e o livramento daquele homem. E ela disse, no verso 3, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, e que através da vida do profeta aquele homem poderia ser curado. Irmãos, não é fácil amarmos os nossos inimigos. Não é fácil conviver com pessoas diferentes, que creem diferente, que muitas vezes até blasfemam. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados, amedrontados. Mas é sempre que eu me sinto assim, o Senhor me traz à mente a vida e a disposição dessa menina. Que ela não se importou onde ela estava, qual era a condição dela, mas ela usou de misericórdia e de amor para aquele homem que aparentemente era tão poderoso, mas na verdade ele não tinha nada, porque ele não tinha saúde e nem a salvação, que é o mais importante. E então ali, Naamã, ele vai até o seu senhor, o chefe da Síria, e ele diz: olha, assim falou a menina da terra de Israel. Assim falou a menina da terra de Israel. Assim você tem falado do Senhor. Assim tu tem louvado ao Senhor. Assim tu tem explicado para aqueles que têm necessidade do amor de Cristo. O ID do Senhor não é só para o ministério. O ID do Senhor não é só para o departamento de missões. O Evangelho, na sua essência, ele não teve início com as grandes cruzadas, não. Ele teve início, o crescimento das nossas igrejas foi com o Evangelho boca a boca. Aquele que você senta ali pertinho e vai conversando. É aquele que diz: olha, eu tenho um Jesus que ele é capaz de te curar, de te livrar desse mal, dessa depressão, de te dar vida e da vida em abundância. É assim, é explicando, é ensinando, é orando, é tendo paciência, é com amor. Mas não é fácil. Porque às vezes, irmão, a gente quer fazer que nem Jonas e dizer assim: eu não vou pregar não, porque eles merecem mesmo o castigo. Mas essa menina, ela não pensou assim. Ela teve misericórdia daquele homem. E assim, como a menina falou, Naamã foi ao seu rei, e o seu rei ali montou uma caravana e direcionou ao rei de Israel. E quando Naamã chega ali, os irmãos conhecem a história. O rei teme: como é que eu agora sou Deus para curar as pessoas? Como é que esse homem vem a mim com uma carta dizendo que é para me curar esse homem? Porque ele está me testando, ele está procurando ocasião contra mim. O que o rei pensou? Ele está procurando uma desculpa para fazer guerra, porque eram nações inimigas. Aí o profeta Eliseu diz: manda vir aqui. E aí os irmãos conhecem a história, né? E aí eu quero chamar a atenção para o verso 13,
onde novamente um servo, que nem é dito o nome dele, assim como o nome da menina, ele diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram: meu senhor, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Os irmãos conhecem a história. Quando Eliseu disse o que Naamã tinha que fazer, Naamã não quis, porque se sentiu humilhado. Mas aí novamente seus servos chegaram até ele e disseram: olha, Senhor, se fosse uma coisa difícil, tu não faria? Por que uma coisa tão fácil tu não quer fazer? Às vezes, irmão, a gente despreza as coisas simples. A gente despreza as pequenas coisas. Ah, mas o irmão só sabe mandar eu orar. E você acha pouco, irmão? Não é com grandes receitas. A receita é simples. O processo é que é demorado. Mas a receita é simples. É oração, jejum e leitura da palavra. É isso. Mas às vezes a gente quer uma coisa difícil. A gente quer que alguém venha lá de longe e coloque a mão na nossa cabeça e revele o número do CPF, o tamanho do pé, o tipo sanguíneo, enquanto o Senhor está usando o irmão aqui local para te dizer: a receita é simples. Se fosse uma coisa difícil, tu não ia fazer? Aleluia, glória a Deus. Mas novamente um servo, que nem sequer é mencionado o seu nome, porque servo é assim, irmão. Ele está ali para servir, para fazer o que o seu Senhor mandar. Ele não precisa aparecer. E nós sabemos o que acontece. Aquele homem é curado da lepra. Ele volta para agradecer a Eliseu. E aí no verso 17 ele diz: e disse Naamã: seja assim contudo, desce a este o teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nenhum sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã não foi só curado, irmão. Ele foi convertido. Ele disse que nunca mais ele prestaria sacrifício aos falsos deuses. Que nunca mais ele se prostraria diante dos falsos deuses da Síria. E quantos cristãos que se dizem cristãos estão por aí em busca das trevas, porque não creem que o verdadeiro Deus a qual serve pode resolver o seu problema. Se diz cristão, mas está por trás, atrás de adivinhos, de tudo que não presta. Mas diz que é cristão. Mas não é, irmão. Porque este homem, ele era de uma nação inimiga de Israel. Ele era de uma nação idólatra, onde todos lá na nação dele se prostravam aos falsos deuses. Mas ele reconheceu que os falsos deuses dele nada podiam fazer por ele. E Deus usou essa pequena menina que estava ali como escrava para que viesse a ser salvo, liberto, e prometesse que nunca mais adoraria aos falsos deuses. A história de Naamã encerra aqui, com a sua cura. Mas a menina, ninguém nunca mais ouviu falar nas escrituras acerca dela. Não diz que ela foi honrada, não diz que ela foi liberta, não diz se ela voltou para sua família. Não sei, não sabemos. Quando eu estava orando por essa palavra e eu fui estudar, eu abri várias bíblias de estudos lá em casa. Todas tinham estudos sobre essa passagem.
tinha tudo porque ela tinha um Deus. E ela teve coragem de levar, na sua inocência, na sua simplicidade, o nome desse Deus àqueles que estavam precisando. Não sei o que aconteceu com a menina, mas eu sei que Deus não esquece os seus pequenininhos. O mundo pode esquecer, as pessoas podem esquecer, o tempo passa e aquilo que os missionários fizeram pode até cair no esquecimento humano, mas para o Senhor eles sempre serão lembrados, porque mesmo na dificuldade, longe de suas terras, de suas famílias, dos seus filhos, dos seus pais, de todos, da sua nação, da sua igreja, eles estão por aí, né? Em lugares perigosos, fazendo o ID do Senhor. E nós que estamos aqui, tendo a oportunidade de estar ao lado dos nossos, muitas vezes temos vergonha de falar do amor de Cristo para aquele que está do nosso lado. Mas aquela menina, ela fez, né, o que muitos não conseguem fazer. Ela passou por cima, né, do seu próprio orgulho, das suas próprias necessidades. Ela não olhou para a sua situação, ela só quis fazer o bem. E é isso que o Senhor nos ensina. É fácil fazer a obra de Deus quando tudo vai bem no meio da nossa igreja, mas levar a palavra e o amor de Deus onde nos é hostil, aí está o desafio. Ela estava na casa do inimigo, ela estava ali como uma escrava, mas não deixou de falar do amor e do poder de Deus. Ela teve compaixão da situação daquele homem. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, fala que devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. O que quer dizer isso, irmão? A todo momento, em qualquer situação. Não espere tudo estar bem para vir ao culto. Não espere tudo estar bem para vir à oração. Não espere não estar cansada para vir. Não. Venha cansado, venha triste, venha abatido, venha chorando. Mas venha, porque é aqui que nós encontramos renovo, força, coragem, cura para enfrentar o mundo que está tão hostil para aquele que serve a Deus. E se nós não nos alimentarmos, se nós não nos fortalecermos mutuamente, não teremos força para enfrentar o mundo que está tão hostil ao cristão aí fora. Pregue em qualquer situação. Não ache que fazer missão é responsabilidade apenas do departamento de missões. Eles, claro, né, foram levantados pelo Senhor para estar ali mais perto, mas nós podemos fazer missão aonde quer que estejamos, sendo em situações boas ou ruins. Aproveite para levar o amor do Senhor. E com a permissão do nosso pastor, eu queria louvar o hino e pedir a ajuda da igreja. É um hino da nossa harpa cristã. Deixa eu ver se eu encontro, né? Porque eu marquei. Ele tem sido um conforto ao meu coração. Quando passamos por luta, por dificuldade, o Senhor nos
consola e nos conforta, né? Glória a Deus. Vamos louvar juntamente comigo. Os irmãos podem ficar de pé um instantezinho. Pastor autoriza, né, pastor? Se os irmãos ficarem de pé um pouquinho para nós louvarmos bem forte para o Senhor. E quando você estiver triste, pensando em desistir, você se lembre que o Senhor, Ele te escolheu para mesmo nas adversidades você glorificar, exaltar o nome dEle. Glória a Deus. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nela te espera, que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. O céu de luz, vou descansar, com meu Jesus hei de morar. Cristo tem-nos agrido, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me prontamente a fonte viva de amor. A igreja. Com meu Jesus hei de morar. Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, Deus o terá permanente quando no céu de Jesus, de glória coroado, no trono divinal, por anjos sempre louvado, no coro celestial. No céu de luz vou descansar, com meu Jesus hei de morar. De novo. Céu de luz vou descansar, com meu Jesus hei de morar. Oh, glória a Deus, só quem vai morar no céu e descansar com o Senhor. Aqui a luta continua, seja na tempestade ou na bonança, porque o nosso descanso é lá na glória com o Senhor. A nossa recompensa é lá na glória. Aqui talvez nós não sejamos reconhecidos, mas lá no céu o Senhor há de dizer: vinde bendito de meu Pai, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o consolo do crente. Aleluia. Aqui eu já sou grato pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, bendito o nome do Senhor Jesus para você. Canta comigo também, 93. Atrapalho pronto para que cristão, quem demanda toda tua devoção, vem alegre, venha Cristo oferecido, pois só por bom poderás fazer. A igreja, oh Jesus, vai trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, vem servi-lo de prazer.
criança. Canta, senhores. Ô glória. Isso. Esse pode maravilhoso. Pode ser porque eu tenho, vai ser verdade. Então contemplar Deus lá nos altos céus. Eu sou feito que não será rei. Se tiver em Cristo plena provação, oh Jesus, oh glória a Deus, vale a pena, irmãos. Oh glória a Deus. Quantos arrependidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo está morrer, pois sou tu, ordenas fazer, oh Jesus na terra, glória a Jesus, prontamente, coisa linda, aleluia. Isso é totalmente poderás fazer. Glorificado o nome do Deus Todo-Poderoso. Queridos, ouvimos já bastante a palavra do Senhor, ouvimos louvores. Mas eu estava aqui associando a mensagem da nossa irmã com a leitura oficial. O primeiro versículo diz que no ano em que morreu ou dormiu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Somente parte A do versículo. A visão em que Isaías teve, ele disse que viu o Senhor sentado em um alto sublime. O que o Senhor estava fazendo naquele altar? O que ele estava sentado? Ele estava observando, ele estava olhando assim os quatro cantos da terra. E por qual razão também o profeta Isaías, ele escreveu e fez questão de dizer: no ano em que morreu o rei, como era o nome do rei? Você sabe que o rei Uzias, ele morreu leproso? Você sabe que o rei Uzias, ele morreu leproso? E qual foi a razão, pastor, que esse rei morreu leproso? A nossa irmã falou de um leproso, e que enquanto ele não teve, na verdade, um encontro com o profeta, ele estava o quê? Diga comigo, enquanto não encontrava o profeta, o homem estava. Irmãos, tem mistério nesse negócio. Vocês sabiam que tem mistério? Enquanto o homem não encontrava o leproso, não encontrava o homem de Deus, ele estava leproso. O rei Uzias, ele ficou leproso quando ele encontrou um homem de Deus. Que é isso, pastor? Sim. 2 Crônica, capítulo 26. Ele encontrou um sacerdote que tinha respaldo diante de Deus. E o nome do sacerdote era Azarias. Pastor, e o que levou a razão desse homem também, Uzias, ele ser leproso? A transgressão. Foi mesmo. Transgressão, irmão, é coisa séria. Coisa séria. Ele morreu por causa da transgressão. E o Deus Pai Todo-Poderoso olhando: eu vou tirar aquele leproso do meu santuário.
Eu vou tirar o leproso do santuário. Porque para o leproso, ele ter a solução, só precisa ele ter humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o leproso, em que o Isaías se manifesta, sendo ele escolhido por Deus para continuar levando a palavra, precisava Deus Pai tirar o leproso, porque o leproso estava causando prejuízo. Se continuar na leitura do capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ver ali que ele não teria saído, ele estava fazendo, sabe o que, irmãos? O que ele não deveria fazer. E o que era, pastor? Ele estava oferecendo incenso. E Azarias chegou e disse: olha, você não pode fazer isso não, tá? Você não pode fazer isso. Irmãos, nós estamos em um culto de... Lê esse nome na frente aí também. Mais forte, quem está lá atrás, dá para ver esse nome? Diga bem forte. Missões. Eu volto aqui para a história. Quando o profeta Isaías, ele foi chamado, na visão ele viu uma casa, que é o versículo de número 4. Ele viu a casa e a casa melhor, ele estava cheia de que, irmãos? De sinal de fogo. O que tinha dentro da casa, pastor Marcinho? Fumaça. E existe um provérbio popular que diz que onde tem fumaça tem. E eu pergunto: tem fumaça na tua casa? Se você não deu glória a Deus, é porque nem fumaça tem mais, meu irmão. Quem está na casa de Deus não dá glória a Deus, nem fumaça ele tem. Porque a fumaça representa o sinal de fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então preste bem atenção na palavra do Deus Pai. Você não é estalta, que tem boca e não pode falar. Você não é estalta, que tem olhos, mas não vê a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O salmista, ou melhor, o profeta Isaías, ele diz: sai de mim, que estou no meio de um povo de lábios puros. Será que os teus lábios não estão dignos de dar glória em nome do Senhor? Será que você está realmente mudo e não consegue abrir a boca e dizer: Jesus, obrigado pelo teu grande favor na minha vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu volto para o rei Uzias. O rei Uzias, ele estava proibido de oferecer sacrifício. Mas o miserável homem estava montado no título de rei. Irmãos, a pior tristeza de um cristão é quando ele se acha o rei da cocada. Hein? Rei da razão. Um dia eu estava dando uma mensagem, não era essa, não tem mensagem decorada, né? De jeito nenhum. Às vezes eu faço um rascunhozinho de alguns versículos da palavra do Senhor, mesmo na doutrina, irmãos. E quando eu chego aqui, muda tudo. O Espírito Santo se encarrega de cumprir o que está escrito em João 14, verso 26. Me traz à memória aquilo que eu ouvi da parte do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei Uzias morreu. E morreu leproso. Aí eu me lembro da história aqui na mensagem da nossa irmã. Enquanto aquele certo rei, ele foi curado, entrou um auxiliar de Eliseu, ganancioso, mentiroso, trapaceiro. E o que aconteceu, pastor? A lepra saiu de um e foi para ele. Está entendendo? A lepra saiu de Amã e foi para... Como é o nome do... Jazer era auxiliar, não era do... Então é um negócio, irmãos. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos a fazer, nós precisamos fazer. Porque se a gente não fizer,
o Senhor Jesus disse que enquanto nós calamos a nossa boca, as pedras irão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quem é sacerdote de Deus aqui, pastor? Quem não tem convicção que é sacerdote de Deus, nação eleita, geração eleita, aleluia. Basta você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. O que nós somos? O que nós representamos hoje? Quem pode ler para mim? Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O que nós somos hoje, irmãos? Por que o Senhor Jesus, ele chama os discípulos e disse: olha, eu recebi todo o poder no céu e na terra, e agora vocês vão ao mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aí deu os sinais que eles iriam fazer. No nome de Jesus, o que eles iriam fazer? Quem foi que já encontrou? Já encontrou? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pode usar. Entenda aí, escute aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem pode dar glória a Deus? Então reconheça, querido e amado irmão, que você foi chamado, foi escolhido, foi para anunciar, não foi para ficar de boca fechada, não, está entendendo? É para você anunciar os feitos de Jesus na tua vida, na vida do teu irmão e na vida da igreja do Senhor Jesus. Por que ficar calado? Por que ficar quieto, acomodado? Não. O apóstolo Paulo, talvez se ele tivesse na atualidade hoje, era registrado pela sociedade, pela ciência. Como é que dá o nomezinho de quem é um pouco incomodado? TH. Hã? Como é que é o nome? A Valdina está dizendo que eu sou. A Vitória está dizendo que eu sou. TH. Eu disse: eu sou, porque eu tenho vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Sou faminto, exageradamente sedento pela palavra. Sedento. Não quero que você não lê a palavra. Se eu não falar de Jesus, algo está errado comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha, e a sociedade te considera assim. Mas você diga: eu tenho vocação daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor dia e noite. Porque se você observar, querido e amado irmão, quando nós estamos na congregação, nós precisamos imitar o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 4 e o verso de número 8. O que é isso? O coro celestial, eles não paravam. E a visão foi exatamente que teve o profeta Isaías, aleluia. Ele diz, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. Quem é terra aqui? Quem é terra aqui? Quem é terra? Glória a Deus. Eu sou terra, e eu preciso estar cheio da glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se isto não tiver, irmãos, tem algo errado. Tem algo errado. Eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Então é por isso que eu digo: você não pode estar acomodado, conformado e dizer: eu não vou dar glória a Deus, porque você já está errado em não dar glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque o rei Herodes, ele morreu comido de bicho. Por que razão? Sabe qual foi a razão, irmão? Vamos dizer mais forte, irmãos? Vamos dizer mais forte, irmãos? Glória a Deus. Por que não deu? Porque o modelo da igreja é a igreja pentecostal que dá glória. Aleluia. Porque quando nós aqui pararmos, nós iremos fazer parte de um coral que diante do Senhor ela não para de dar
glória, aleluia, dizendo santo, 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 santo. Eu acho lindo esse louvor. Eu acho lindo, lindo, lindo esse louvor que diz várias vezes santo, santo é o Senhor da glória, aleluia. E o Rei da glória, ele está aqui. Salmo de número 24 diz: abre a porta para que entre o Rei. Que porta é que tu vai abrir, irmão? Se não dá para abrir nem a menor porta que tu tem, que é a tua boca. Misericórdia. Se não abrir nem a porta que é a boca, para dar glória em nome do Senhor Jesus, como entrará o Rei da glória? Então dê glória ao Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aprendemos amanhã desse dia. Jesus, na sua oração: Pai, eu quero que tu me dê a glória, a mesma glória que eu tinha contigo antes. Oh, glória a Deus, a mesma glória. Aí eu digo a você: lembra-te do teu primeiro amor, quando você aceitou Jesus. Todo momento, oh glória, podia dar uma topada, oh glória, está entendendo? Alguém olhava a tua cara feia para ti e tu dizia, oh glória, porque estava o quê? Cheio de convicção, estava cheio da vocação celeste. Louvado seja o nome de Jesus. Estevão morreu apedrejado, mas ele olhava para o céu, o que era que ele via? Ele via a glória do Senhor. Então, no momento dos sofrimentos, perseguições, enfim, você precisa estar ligado com Deus para ver somente a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que estas palavras fiquem nos vossos corações e nós possamos dizer, como disse o profeta: eis-me aqui. Se você disser para o Deus Pai: Senhor, eis-me aqui, me enche da tua glória, me enche da tua graça, me enche de poder, me enche de unção, aleluia. Meus queridos, ontem eu fui ali no hospital depois do culto, e eu fiquei aproximadamente bem uma hora, e a Valdinha do lado de fora do portão, esperando, ele não vem não, se engaixou-se por aí, ele não vem não. Aí entrou, abriu o portão e entrou. E você estava onde? Eu estava lá no hospital. No hospital, essa hora de que tem hora para pregar o evangelho? Está entendendo? Nem tem hora para nós pregarmos o evangelho, não? Tem não, meus queridos. A porta abriu, você deve entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi visitar o irmão, e quando eu chego lá, uma enfermeira disse: pastor, você chegou na hora certa, nós estamos precisando do senhor aqui. Eu digo: meu Deus do céu, que misericórdia, porque tem um rapaz ali que já fez uma bagunça ali daquela, e não dá para nós entender o que é. E cadê ele? Eu fiquei curioso, cadê ele? Ele está naquele quarto ali. E aí, e tem mais gente com ele? Tem não, está só ele lá. Ninguém quer estar lá dentro daquele quarto. Meu Deus do céu. Então me leva até lá. Aí eu fiz pela porta fechada. Aí ela abriu a porta, eu olhei assim: está um camarada. Estava um camarada lá. Eu digo: Jesus de Nazaré, me cobre não com teu sangue, me cobre com teu sangue, né? Olhei para um lado, para o outro: cadê o companheiro aqui? Não tem ninguém, né? Não tinha pessoa para entrar do jeito que eu fiz sexta-feira com o Zé de Bar, né? Vem para cá, porque qualquer coisa vai ficar para cima dele, tá entendendo? Aí eu digo: Jesus, é só ele aqui, né? Aí eu entrei: boa noite. Mas olhou assim: boa noite. Eu disse: vim orar por ti, em nome de Jesus, pedido aqui das enfermeiras, quero orar por ti. Tá bem, pode orar. Aí tem as mãos na cabeça dele, orei, depois dei um conselho a ele, e eu acredito que ele ficou em paz, porque hoje eu voltei no hospital, elas não me chamaram para orar por ele de novo, tá entendendo? Voltei outra vez hoje, né? Mas quem estava lá pediu: pastor, me dá a tua bênção. Aí depois, não, Jesus, eu vou orar. Aí eu vi a Deus com doisinho, depois fiz a oração, mas eu pude ver ali naquele hospital, irmão, a necessidade de nós cristãos chegarmos lá com a autoridade de Deus para orar pelos enfermos, levando uma palavra de consolação. Isto é fazer missão. Glória a Deus. Então faça missão, levante da sua casa, né? Você tem autorização da parte divina e da parte da igreja, que tem a sua organização, para ir até ao hospital. Você pode aqui com mais 2 irmãos daqui a organização, irmãos. Não é sem organização, mas você pode aqui convidar um obreiro da casa de Deus, né? Pastor, nós estamos querendo ir no hospital. Vamos, em nome de Jesus.
tá certo? Descomunique para a gente poder saber, porque muitas vezes a pessoa está despreparada, irmão, e quer fazer a obra. Foi o caso do rei Uzias. O rei Uzias estava despreparado, ele não poderia oferecer sacrifício. E quando Azarias se manifestou, Deus se levantou-se contra. Aí ele vai e levanta lá, né, uma quantidade de obreiros, de sacerdotes, e foi até ele. Quando o negócio chegou, a morte resolveu o problema. E faltou, não, Deus eterno levanta o profeta Isaías, e levantou eu, levantou você, nos levantou como igreja para levar a santa palavra do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e guardem esta palavra de incentivo nos nossos corações, e vamos abraçar a causa, vamos abraçar, porque se nós não fizermos, o diabo vai falsificar levando a palavra, e quando ele chegar lá com a palavra mentirosa dele, é ela que vai valer, porque alguém se veste, né? Igual muitos que se vestem de, vamos dizer, de paletó por aí, mas muitas das vezes só é paletó, nada tem na vida. Então eu quero dizer a você, ore ao Deus Pai para te dar graça, poder, sabedoria e unção e autoridade para você fazer a obra do Senhor como ela é, tá certo? Então que Deus em Cristo abençoe. Vamos ouvir aqui a nossa secretária dizendo aqui o rodízio do trabalho da semana. Você vai prestar atenção. Nós estamos agora na semana da Santa Ceia, né? Eu acredito que faz tempo que eu não fazia isso, mas agora vamos fazer esta semana. Podem ler o rodízio. Salve a igreja com a paz, Senhor. Rodízio período 16 a 22 de junho de 2025. De segunda a sexta-feira ao meio-dia temos oração. Na segunda-feira às 18h30 temos círculo de oração e às 19h30 temos ensaio de senhoras. Na terça-feira às 19h temos culto de oração com o presbítero irmão Edeus. Na quarta-feira às 19h temos culto de senhores. Na quinta-feira, às 19h temos oração da família, com o departamento da família. Na sexta-feira, às 19h temos culto de doutrina. E em seguida, às 21h, ensaio de senhoras. No sábado, às 7h30 da manhã, temos consagração. E às 18h30 temos nosso culto de Santa Ceia. No domingo, às 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. Às 15h30, oração de jovens, dirigente de Alexandra. E em seguida, ensaio de jovens. E às 18h30 temos culto público aqui na igreja. Na salinha das crianças, a irmã Miranda e a irmã Hillary. E os ponteiros da semana são: segunda, auxiliar irmão Denilson. Terça, irmão Luiz de França. Quarta, auxiliar irmão José Soares. Sexta, auxiliar irmão Zezinho, irmã Fatina na recepção. Na quinta-feira, que vai ter oração, é o irmão Eurico na portaria. No sábado, auxiliar irmão Aristeu, irmã Valéria. E domingo, diácono irmão Renes e irmã Samila. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu trabalho de toda a semana. Semana a gente não vai sair para o interior. E aí temos trabalho todos os dias aqui na igreja, tá bom? Pastor, todos os dias, sim, nós vamos em julho realizar uma semana toda de trabalho, tá certo? Começando no sábado, né? E fechando no domingo na frente, assim continua até a vida do Senhor Jesus de Nazaré, viu? Então, faça a propósito por Deus para que você diga: eu vou a semana toda a oração para quando for sábado, eu estar pronto para eu secar a mesa do Senhor Jesus de Nazaré. Semana toda você é convocado para oferecer ao Deus Pai sacrifício ao Deus vivo. Então, ficamos de pé em nome de Jesus. Convidar também a irmã Carla para nós fazermos oração por ela. Ela está aqui substituindo a Edila Vitória, que agora vai ficar como regente, tá, irmã Vivi, para cooperar com você, Alexandra, irmão Felipe, irmão Reis, tá certo? E os jovens da casa do Senhor. Agora, né, as 3 senhoras aí cuidando da parte de louvor do grupo de jovens em nome do Senhor Jesus. Quem quer agradecer a irmã Vitória pelo tempo que ela ajudou na obra do Senhor na parte de louvor, diga: obrigado, Vitória. Que Deus te recompense. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, amado Senhor, Santo de Israel,
Obrigado, Pai eterno, por tudo que Tu nesta noite proporcionou a nossa alma, ao nosso espírito, Senhor. Acrescenta, Papai, a nossa fé, confiança em Ti. Não deixa, Pai eterno, nós desviar nossos pés, nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. Te peço que a Tua bênção seja completa, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, que a cura divina, ela venha alcançar todos os enfermos, Senhor, da Tua casa, que estão ali no hospital, Teus filhos, que estão em casa, Senhor, que não vieram por motivo de enfermidade. Estenda as Tuas mãos e cura, Jeová. No nome de Jesus, eu te apresento também a irmã Carla, que se disponibilizou, Pai, a fazer a Tua obra, juntamente com as nossas irmãs, os nossos irmãos, ó Pai, nesse departamento de jovem. Continua capacitando a Tua filha, dando, Pai eterno, força nas suas cordas vocais. Em nome de Jesus, Jeová, já recompensa ela de uma vitória, recompensa a todos Teus Pai que dedicam a sua vida na Tua obra. Quero te pedir, Pai, continua capacitando Teus filhos, as Tuas filhas, para nós fazermos a Tua obra em que Tu nos chamou, nos escolheu, nos nomeou, Pai, para fazer com alegria. Assim, Deus vivo e salva os pecadores desta cidade, por intermédio do nosso testemunho, por intermédio da pregação do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, não permita nós calarmos a nossa boca, mas que possamos levar a Tua palavra em qualquer lugar, Senhor, em qualquer situação, circunstância da vida das pessoas, que possamos levar a Tua palavra de consolação, de salvação, de libertação, em nome de Jesus, Pai. Toda a Tua igreja pede e já te agradece por tudo, e quem concorda diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a Deus consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja, e os que vão morar no céu digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Mas fica no teu lugar aí 1 minuto, porque nós vamos cantar um hino de parabéns. Vieram me dizer agora que meu Deus está aniversariando. Me disseram glória a Jesus. Eu tenho que ter alguém com o nome aqui dos aniversariantes até todo dia. Tá bom? Glória a Jesus. Então vamos cantar para o nosso irmão. Cadê a Ira? Glória a Jesus. Deus fica aqui com a família. Só um minutinho, gente. Vamos cantar parabéns para o primo da casa do Senhor Jesus, que faz com dedicação à obra do Senhor. Quem canta, diga: feliz aniversário, mais forte, mão é 10. Parabéns. Que Deus continue abençoando com toda a sorte de bênção do céu. Amém. Salmo de número 128 para a sua meditação. Salva de palma forte. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e que cada um continue sendo grato ao Senhor Jesus.